O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha uma semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. A carta aos Hebreus fala de duas coisas aqui. Uma é do testemunho dos primeiros cristãos. Existiu uma iluminação forte, porque logo depois, nos primeiros séculos, houve uma perseguição tremenda, como está acontecendo quase hoje já, né, com os cristãos, mas ainda um pouco mais branda hoje do que antes. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas, debaixo de injúrias, tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários dos assim que eram assim tratados. Com efeito, participantes dos sofrimentos dos prisioneiros, e aceitastes com alegria o confisco dos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não é que, às vezes nas pregações, a gente tem que focar um pouco nesse aspecto da perda, do sofrimento, em detrimento do céu. Porque, na verdade, se eu disser que é só prosperidade, isso não diferencia de um pagão. De vez em quando eu ouço aqui em Paraúna assim: tem um fulano de tal, padre, ele não vai na igreja não, mas é um cara bom. Eu não confio que ele não vai na igreja. Eu não confio, repito, eu não confio em ninguém que não vai na igreja. Pela terceira vez, eu não confio em ninguém que não vai à igreja. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem referência nenhuma transcendental. O que ela perde, ela só tem como perda. O que ela deixa, ela não doa porque ela acha que está perdendo. A vida dela é horizontal. O sofrimento não tem sentido. Levar um cano de alguém é ódio para sempre, porque ela não consegue transcender e rezar pela pessoa. Ela não consegue ter o céu como meta. Ela não consegue ver que de um mal Deus tira um bem. Uma pessoa sem Deus não é credível. Não é. Pessoa que não reza
não é credível. Não acredito. Não, padre, não acredito. Em algum aspecto da vida dela, seja sexual, moral, em algum vícios, que for, um Deus ela tem que escolher, porque nós não somos capazes de viver sem buscar Deus. Isso está no DNA. E se não é o Deus verdadeiro que está na igreja, busca Deus fora. Como é que eu vou acreditar em alguém assim? Não acredito. Não acredito. Você tem que saber transcender. Isso aqui, ó. Confiscou os bens, mas você mantém a alegria, porque você tem um céu. Mesmo que eu tenha perdido aqui, né? Se alguém te trapaceia, como é que alguém que não tem o céu vai lidar quando alguém te trapaceia? Raiva, né? Vontade de vingar, bico, não tem outra coisa. Ela não consegue transcender. Não consegue transcender. É galho seco. Galho seco. E vocês sabem para que serve galhos secos, né? Galho seco. Não confio. Porque a pessoa que você lida tem que saber lidar com a sua limitação. Porque eu também sou miserável. Eu também erro. Como é que eu vou relacionar com alguém que quando eu for miserável com ela, quando eu falhar com ela, ela não consegue transcender o meu erro? Ela vai estar sempre cobrando que eu seja do jeito que ela quer que seja, que ela não perca, que ela só ganhe, porque está no mundo horizontal. Só pensa nesse mundo. Como que eu vou, né? É difícil, não tem jeito. Não é por maldade que eu não acredito. É porque a pessoa não tem para onde correr. Ela vive no mundo horizontal, onde a perda, o sofrimento não tem sentido. Então ela, inevitavelmente, de alguma forma, tenta nunca perder. Porque ela não tem onde mais referência de céu. Por isso nós temos que urgentemente trazer as pessoas para a igreja, para ter uma outra perspectiva. Às vezes tem, principalmente mulheres, que chegam em mim e falam que tem compulsão de comprar. Padre, aí você vê claramente quando a pessoa não transcende. Tem semana que eu fico a semana inteira segurando, quando dá no outro final de semana, eu compro tudo que eu não tinha comprado. Claro, você está no nível horizontal. A compulsão de comprar é um sinal de alerta que você não está rezando como deveria, que você não está saciando, você não está vendo os bens celestiais. Assim como a inveja é um sinal que você não reza direito, ou reza fechado em si. A inveja é porque você está querendo algo de alguém que diante do céu é lixo, ou não? Ué. Se você vê o céu, os bens que são gratuitos e Deus quer te dar, o que se torna as outras coisas desse mundo, meu Deus do céu? Vira o quê? Lixo. Então, se você tem compulsão de comprar, o que você tem que fazer? Senhor, me sacia, me mostra os bens do alto, para que eu desapegue dos bens da terra. E aí, à medida que você for vendo os bens celestiais, aquilo já não vai te atraindo mais. Tem que ser vertical. Olha para mim. As soluções nossas são verticais. Verticais. Se você vai num terapeuta que não transcende, um psicólogo que não transcende, não confio. Não confio. Primeiro, o maior desafio do ser humano é o quê? O que a pessoa mais quer na vida? Amar e... Por acaso, a minha psicologia vai resolver o meu desejo de amar e ser amado? Pode ficar lá, aí pipoca da parafuseta, com sei lá o que, aí você acorda, faz isso, faz exercícios físicos, e você levanta, e que mais? Corta tal coisa, lê um livro de autoajuda, e faz isso, e tricô. Mas quem vai me amar? Quem vai me amar?
eu vou amar quem? É como se você perequetasse toda, né? Vestido de gala. E depois? Para quem? O espelho? Não. A resposta está no amor. A psicologia é válida, claro, a terapia, mas para te preparar para dar um salto. O salto do amor. Salto do amor. Até discutia ontem sobre o filósofo Kierkegaard, como seminarista. Kierkegaard é aquele que fala de Abraão e Isaac. Quando Deus mandou matar Isaac, então ele fala salto da fé, mas que você tem que negar a inteligência. E na verdade não. O salto do amor, ele é totalmente conveniente com a inteligência. Quando você salta para Deus, o mártir. O que é o martírio? É o maior salto de amor. Ele perde até a vida pelo céu. Agora, o evangelho é para nos acalmar. Porque também, isso que eu estou falando, gente, eu estou longe. Eu sou um miserável, distante. Eu não posso nivelar a minha fala com o que eu consigo fazer hoje. Eu não consigo dar a vida para Jesus. Se eu me torturar, eu falo que eu nunca conheci na vida. A não ser que Deus me dê uma graça especial na hora, a graça atual que a gente chama. Mas o fato é, para nós não nos desesperarmos, por que isso é difícil para mim, por que eu não consigo? Aí é o evangelho. O reino de Deus é como alguém que espalha uma semente na terra. Quem planta soja, quanto tempo demora da semente até nascer o brotinho? Um mês, menos. Até lá, parece que não acontece nada. Só vê terra, ou não? Na vida espiritual é assim. Se você continua fiel, por isso que Santa Teresa d'Ávila falava, se você não sente nada, reze a si mesmo. Porque quando você vem e deixa essa palavra entrar, vai remoendo a terra, e daqui a pouco nasce um santo, uma santa. Nós temos que ter paciência. Agora, claro, o que é que rega a semente da fé e dá o sol? A humildade diante de Deus. Se você for muito autossuficiente, a semente abafa. Se você for muito dependente de Deus para tudo, a semente cresce rápido. Ou então na família, quando você fala a verdade, mas ninguém muda, a palavra está lá remoendo. Ontem eu recebi 2 testemunhos, até mostrei para os meninos, maravilhosos. Eu não posso falar nome aqui, porque é fora do estado de Goiás. Uma que casou várias vezes, que era umbanda, depois passou para Igreja Universal, depois passou para os Mormons, e hoje segue todos os dias a missa aqui, como católica, me agradecendo que hoje consegue entender a fé católica. Uma outra que mandou e-mail, que é de Minas, essa é de Minas Gerais, em que dizendo ela que ela vivia uma vida abastada, que tinha um avô que dava dinheiro, era só farra, o avô morreu, ela entrou em depressão, já foi abusada, teve outro sobrinho, parará, e que não conseguia viver sem aquele dinheiro. E quando ela foi ouvindo as homilias aqui, e ela entendeu o valor, hoje ela faz um trabalho voluntário na igreja, de limpar a igreja, sem dizer que é voluntário, porque ela quer que todo mundo ache que ela está recebendo, que ela está necessitando de limpar a igreja. E ela oferece todas as vezes a humilhação por mim. Ela não quer que conta que é voluntário, porque ela quer que os outros achem, porque o orgulho dela de ter aquele dinheiro do avô, que desestruturou ela. Olha que coisa mais estrondosa. Como é que uma palavrinha daqui do Paraúna chega lá e vai, passa dia, passa noite, passa dia, passa noite? Porque não é a palavra de Pablo, miserável.
Porque quando eu falo, Senhor, quando eu venho para a igreja, eu falo, Senhor, que eu morra, que o Senhor fale. Quando eu começava as homilias, quando eu comecei como padre, eu assustava. Eu falava isso, e eu falava coisa muito longe da minha vida. Eu falava, eu não estou sendo hipócrita. Aí depois, rezando, Deus me mostra. Não, você não pode nivelar a homilia com você. Porque tem gente que vai ficar mais santo que você, ué. Muito mais. Você tem que nivelar comigo. Né? E é verdade. Depois eu atendo gente, já atendi gente que me passa na minha frente 1000 vezes, faz sacrifícios e quer sofrer por Deus, e eu estou lá, com a diarreiazinha, não, mas de novo. E gente sofrendo absurdamente, querendo sofrimento, que converteu tem 2 anos. Por quê? Porque é mais humilde que eu. Simplesmente é isso. Quanto mais humilde a pessoa, mais ela decola. Então, se a semente para crescer rápido, tem que ser humilde. Eu sou filho de papaizinho. Para quebrar o queixo meu vai demorar anos, décadas. Não é? Deus tem feito isso. Não tem me poupado. Agora, tem gente que, por isso que eu falo para vocês, cria os filhos para ser humilde. Porque o caminho vai ser um atalho enorme. Põe para limpar banheiro. Põe para varrer. Com os coleguinhas do colégio de bilíngue que paga 10 mil reais, aí você põe ele para varrer a porta de casa. Né? Você pode até pagar um colégio caro, para ele morrer de vergonha desse colégio, mas você vai dar um valor para ele. O valor do trabalho, o valor da humildade. Isso não tem preço. Isso sim é legado. Isso sim é herança. Ninguém arranca seu filho de você. Não quero reclamar dos meus pais, meu tadinho. Eles sofreram, não quiseram que eu sofresse. Eu amo eles. Mas eu pago um preço. Pago um preço. E o processo comigo é muito mais demorado. Tudo é mais difícil. Tudo. Por falta de humildade. Quem é humilde já sai lá na vida espiritual, lá na frente. Lá na frente. A semente cresce assim, como se estivesse caindo um pivô, né? É plantação com pivô. O pivô é humildade. É humildade. Eu estou quase dizendo que eu tenho inveja demais de quem é humilde, mas é quase isso. Porque humilde não é para qualquer um não, gente. Você está achando que humilde é para qualquer um? Humilde é para gente grande. Gente grande, como ela.